músico como Elias Passarinho, um cara que eu sou fã, Dodó que é fã, você também é fã, então hoje vai ser bom demais o bate-papo musical com esse grande músico. Aí Elias inteiro, um cara show de bola. Elias, meu querido, como é que você está, meu velho? Não tão bem, porque o musical, a gente, época boa, né, Pedro Paulo? A gente lembra muito e hoje o musical não está, né, à altura, as bandas, né? Tô entendendo. E os clubes fecharam, mas a música mora dentro de mim ainda, né? Beleza. Curto muito, eu estudo bastante. Sei. Beleza, Elias. Agora me diga uma coisa. Você lembra o ano e a primeira banda que você começou a tocar? Como é que foi? Pode dizer pra nós? Comecei nos The Brazilian Boys. De Marinho? De Marinho. Marinho muito bom, a gente foi devagarinho e tal. Sei. Ensaiando as músicas e foi dando certo, né? E fui tomando gosto. E o ano? Você lembra o ano? Acho em 72. 72, né? Ainda era solteiro ou já era casado? Como é que era? Já era. Tinha a minha companheirazinha. Sei. Tinha a minha companheira. Agora me diga uma coisa, depois de Marinho, da The Brazilian Boys, você foi pra onde? Como é que foi a sua sequência? Então eu fui pegando mais experiência. Sei. Aí fui para os Bárbaros. Bárbaro de Getúlio. Meu amigo Getúlio Medeiros. É isso aí. Brilhante voz do rádio, né? Bárbaros. Então, passa uma temporada nos Bárbaros, né? 2 anos, 3 anos. Sei. E assim foi muito bom. Eu uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa. E o musical foi bom. Aí, depois dos Bárbaros, você tocou também no Carga Pesada, foi? Na Boa Sertão. Foi antes do Brilho do Som? Como é que foi? Antes do Brilho do Som, dos Bárbaros. E foi? Eu tava mais. Sim. Peguei mais experiência. Tô entendendo. Fui para o The Shine. The Shine do seu Chico, né? Chico Capoteiro. Pronto, a banda também, que eu era fã da banda. Tô entendendo. The Shine. Fui para o The Shine. Aí mudamos os nomes para Brilho do Som. Brilho do Som. Muito sucesso, a banda foi muito boa. Maravilha, viu? Muitos músicos. Primeira, né? Muitos músicos. Ali foi um dos maiores sucessos. Tô entendendo. Aí depois do Brilho do Som, você foi pra alguma banda ou foi pra Casa Noturna? Como é que é? Eu fui para Degradê. Degradê Luciano. Luciano Degradê, a banda Degradê. Também passei uma temporada do Degradê. Sei. E foi bom. No sucesso também muito bacana. Muito. Sei. Foi... Aí depois de Degradê. Raul de Luz, Lula. De Lula. Sim, rapaz. Raul de Luz. Pronto. Uma temporada também. Só músicas maravilhosas, boas e musical, né? Tô entendendo. Foi muito bom. Passei uma temporada lá com Lula, né? Raul de Luz. Aí Casa Noturna, como essas casas como na época, né? Que é Casa da Música, Mandacaru, Zastrais, você não trabalhou não? Trabalhei, mas antes eu fui para a banda Xodó. Xodó, de Bacílio. As duas bandas de Parnamirim, banda Xodó e banda Chachado, né? Sei. A banda Xodó de Macílio. Tô entendendo. E Chachado de Expedito, né? Chachado de Expedito. Expedito. Conta um pouquinho da história do Xodó e um pouquinho da história de Chachado. Foi eu levei Marrom, cantor Marrom, para mim, né, e tal. Levei pra lá, ele gostava muito da banda Xodó, ele me dava a banda Xodó. Eu fiz uma amizade com o Marcílio. Marcílio fez o convite, Elias, quer vir tocar com a gente e tal, então deu certo, né? Eu levei pra lá, né, Marrom. Lembra o ano de Xodó? Não, eu não lembro bem o ano. Um ano. Não lembro bem o ano. Mas acho que foi mais ou menos em 75, por aí. Já. Aí Chachado, foi logo após Chachado ou você veio para Natal e voltou? Primeiro eu fui para o Xodó. Depois eu fui para a banda Chachado. Mas foi em seguida ou tocou antes em outra banda, depois foi para Xodó, para Chachado? Foi antes. Sim. Primeiro foi Xodó. Xodó, depois Chachado. Despedito, né? Despedito. Tô entendendo. Gente muito boa, baixinho. Gente boa. Legal demais, sabe? Tô entendendo. Aí de lá você voltou para Natal de novo? Vim para Natal, aí fui para o Canecão. Canecão, que... Na Ayrton Senna. Sei demais.
guitarrista Marlon, foi quem me convidou, Geraldinho. músicos. Tô entendendo. Cid, né? Cid. Lagartixa. Lagartixa, muito bom. Tô Passei uma entendendo. temporada também boa demais lá no Sei. Canecão. No Canecão. Depois vim pro Carga Pesada, de Maurição, Sei, lá na 9. na Avenida 9. Avenida 9. Carga Pesada, a forrosada, Eita. pegada muito boa. Muito boa. Pronto, passei uma temporada também legal demais. Tô entendendo. E em sequência eu fui pra Banda Tutti Frutti, Sim, de Candé Oliveira. Era? de Canidé, Batista, guitarrista. Batista guitarrista, o velho. Tocou nos Tartas. Sim, eu vou também fazer a entrevista com o Batista, né? Batista disse ali, você vai pra lá comigo aí. Passando também uma temporada no. Tá certo. Tutti Frutti, viajamos muito pro Seridó. Você foi antes de Naldinho Batera, praiano ou depois? Antes. Antes de A banda Naldinho. começou comigo, foi Sim. formada comigo. Tô entendendo. Depois foi com o Naldinho. O Naldinho Batera. O Naldinho que tocou lá no porta-voz, né? E no Impacto No 5. Impacto 5. Rapaz, show de bola. Agora, Elias, tem uma história, né, muito linda que antes da gente começar a entrevista, eu estava falando com você, né? Que sempre eu conto, né? A história da música Negra do Cabelo Duro. Que eu começando a tocar, né, com o João de Oreste, aí tinha que copiar aquele negócio. Começo e fim. E eu comecei a fazer, parecia um carnaval. Eu não sabia que era um carnaval, o que era. Aí eu conheci você, porque sempre eu ia lá no ensaio de Dedé, Brilho do Som. Brilho do Som, né? Vocês iam tocar naquele clube lá da Avenida 2. Aí você disse, rapaz, vai pra lá que eu vou passar pra você. Aí você passou o começo e passou o fim. Então eu nunca me esqueço disso aí, né? Por isso que é bom a amizade, né? E a humildade. Da gente pegar uma coisa com outra, né? Verdade. Entendeu? Eu sou grato a Deus, né, por estar fazendo essas entrevistas juntamente com o Dodó, com vocês, porque vocês marcaram, nós marcamos o nosso tempo, a nossa geração, né? Entendeu? Você tem muita história, tem história também de Elias, pessoal, que o Brilho do Som ia viajando, né? Elias levava um açafrão, né, Elias? Foi, levei um açafrão, Ele levou um açafrão pra viagem, como foi isso aí? Diz aí. Foi, a gente viajou e ficamos numa granja boa lá. Sei. Aí, rapaz, eu vi um sabiá cantando bastante. Aí eu fui com o açapão, peguei um sabiá. Tô entendendo. As histórias boas, né, Elias? E teve uma história também de Elias que o Brilho do Som chegou na cidade, né? Eu não sei se é essa mesmo. Aí Elias saiu pra ir comprar uns pássaros, né? Aí a banda chegava sempre de manhã, almoçava, os arrumadores iam arrumar o material e à tardezinha a banda testava o som e ia tocar de noite. Aí passou o tempo todinho, Elias não veio almoçar, não veio testar o som. Quando foi 10 para 11, lá vem Elias com a gaiola, com o passarinho dentro. Aí disse a Dedé, ei, paga meu passarinho que eu vou começar o baile. Foi verdade, Elias, isso? Foi verdade. Rapaz, bom, né? Na Paraíba. Na Paraíba. Foi na Paraíba. Você também tocou no canteiro com o Nunes? Canteiro Casa Show. Tocou também. Toquei com o Nunes, o guitarrista era Batista. Batista, o velho, né? Foi Rives. Tô entendendo. Com certeza, Elias. Ali também. Rapaz, então você... Eu acho que você só perde para Janeiro. Na quantidade de banda, né? Janeiro, ele é o recorde, entendeu? Janeiro tocou em quase todas as bandas de Natal no Rio Grande do Norte. Entendeu, cara? Então, muita satisfação, rapaz, e prazer, né? Eu sou seu fã, você é um cara que está inteiro aí, é um cara que está com saúde, né? Um cara novo, né? Então, Elias, a sua história é uma história linda. O Elias Passarinho, o Batera, né? Tem mais alguma coisa que você quer falar de outras bandas, de amigos como Getúlio, que você quer dar um alô aí? Você tá aberto as portas, você quem diz, viu? A turma sempre me deixa, sempre teve uma afinação boa, tanto com os músicos, como com os proprietários, né? Tô entendendo. Com todos, com Getúlio. Getúlio é um amigão, uma brilhante voz da rádio, uma pessoa muito boa, como também Expedito, né? Luciano, né?
Seu Marcinho, Chico, né? Seu Chico, né, Paulo, a turma toda. Eu toquei com muitos músicos bons, né, nem Carrita, foi né? Tecladista do Estado, né? Então, Tempo bom. só Tempo que não volta mais. Não volta mais. Tempo que não esquece. Nunca esquece, Né? Então, pessoal, hoje o bate-papo musical está trazendo um pouco da história de Elias Passarinho, Elias Batera, um cara que eu sou fã, Dodó que é fã, eu sei também que você é fã, eu sei que se a gente fosse contar mesmo tudo direitinho ia ser mais de 2 ou 3 dias. Mas é com todo prazer, Elias. Né? Eu sou seu amigo, eu sou seu fã, tá bom? A tela do bate-papo musical está aberta aí para você falar o que você quiser. Agradecer, o que você quiser, viu? Beleza? Muito sou grato por tudo, né? Então, eu quero agradecer a vocês. Até a próxima, né? Então, curtir mais o som e. Tranquilo. O som nasce dentro do dom da gente, né, Pedro Paulo? Com certeza, Elias. E a gente vai querer ver e ouvir você fazer um som, não é isso? E aí, galera, os bateras, músicos. Estou aqui curtindo a minha batera. Eu todo dia dou uma estudada. Ainda sou fã das músicas passadas, né? Então vamos relembrar de alguns ritmozinhos das músicas boas, né? Valeu! Foi com esse grande batera. Amanhã vai ser com você. Se liga aí, gente. Obrigadão, valeu aí, turma. Beleza. Um abração.